São João do Paraíso, cidade localizada na microrregião Alto Rio Pardo, extremo norte de Minas Gerais, a divisa com o sul da Bahia. Aqui, conforme o IBGE, vivem 23.729 habitantes. A cidade é considerada a capital nacional do óleo de eucalipto, matéria-prima utilizada na produção de diversos produtos industrializados. A sua economia destaca-se também pela atividade agropecuária e forte produção de carvão vegetal, com vastas florestas plantadas de eucalipto em grande parte do seu território. São João do Paraíso preserva suas tradições culturais, como seu rico artesanato, folia de reis e sua culinária típica. Mas um dos maiores orgulhos da cidade é ser conhecida nacionalmente como a terra do doce de marmelo, que é saboroso e admirado em várias partes de Minas Gerais e do Brasil. Para os admiradores, especialmente os paraísenses, é o melhor doce do mundo. O marmeleiro é uma pequena árvore com tamanho médio de 3 metros, tronco tortuoso e copa arredondada, originário das regiões mais amenas da Ásia e sudeste da Europa, principalmente em Portugal, onde os marmeleiros são nativos. Também é produzido no Japão. No Brasil, acredita-se que as primeiras mudas de marmeleiros tenham sido trazidas em 1530 e plantadas na região da Serra da Mantiqueira. Já em São João do Paraíso, estima-se que as primeiras mudas tenham chegado em meados de 1910, por meio de João Rodrigues Ferro e Jesuíno Moraes, que teriam trazido as mudas da Chapada Diamantina. Desde então, as lavouras de marmeleiros passaram a ser plantadas em várias propriedades em diversas comunidades do município, como São Pedro, São Tiago, Canto do Fogo, São Bento, Boa Sorte, Laranjeira e outras localidades, que produzem o fruto marmelo e fornecem para dezenas de fabriquetas espalhadas pelo município. A fabricação da famosa iguaria já se estende em direção aos 4 cantos do município, o que antes era apenas na comunidade Argola, onde estão as principais fabriquetas. Conforme dados colhidos pela Prefeitura Municipal, são cerca de 30 fabricantes do doce de marmelo. Juntos, eles produzem cerca de 160 mil quilos de doce por ano, injetando na economia local cerca de 4 milhões de reais. O marmelo pode ser consumido cru, cozido e em calda. No entanto, em São João do Paraíso, é consumido quase que exclusivamente na produção de doce, que é feito de forma artesanal, gerando empregos e com grande envolvimento familiar. A produção de marmelo tem manejo simples. Geralmente as árvores são plantadas em baixas, às margens do Rio São João. Depois de plantada, a árvore começa a produzir frutos após 5 anos. Isso com adubação adequada e irrigação por gotejamento. Na fase adulta, o marmeleiro precisa ser podado na época certa. A tradição manda que a poda seja feita no mês de junho, época de lua nova. 6 meses depois da poda, começa a safra, que vai de dezembro até o mês de março. Estima-se que o município de São João do Paraíso tenha cerca de 20 hectares de marmeleiros plantados, com produção anual de 200 toneladas, uma média de 10 toneladas por hectare, a maior do Brasil. Em São João do Paraíso, todas as propriedades produtoras de doce de marmelo têm como características a herança familiar. Exemplo é o produtor Anísio Gomes, um dos mais conhecidos no município. Ele herdou a tradição da família Gomes. Em sua fazenda, na comunidade Argola, são produzidos 15 mil quilos de doce por ano, uma das maiores produções da região. Outro exemplo é o produtor Irineu da Silva Neto, de 34 anos, que comanda a produção do doce na fazenda Paus Preto, também na comunidade de Argola. Irineu conta que trabalha na fabricação do doce desde os 7 anos de idade. E quando seu pai, João Jorge da Silva, morreu, ele, a mãe e os 5 irmãos assumiram a produção. Na safra 2017-2018, a família de Irineu pretende produzir cerca de 2.500 doces. O produtor Nilson Rocha Gomes, 59 anos, é outro que passou a vida toda produzindo doce de marmelo. Ele relata que desde criança ajudava o pai na colheita e na despolpa do fruto.
Uns 5 anos de idade eu já ajudava pai, já rapando marmelo, desoiando. E daí pra frente a gente foi crescendo e aprimorando mais. São 50 anos trabalhando com doce. Do marmelo não se faz apenas o saboroso doce. Em São João do Paraíso faz-se também cidadania. Os frutos geram doces, os doces geram empregos, renda e ainda mantêm as famílias no campo. Além de proporcionar melhor qualidade de vida no município, o marmelo propaga o nome da cidade em todo o Brasil. Outro símbolo da produção de marmelo, em São João do Paraíso, é o senhor João Rodrigues da Silva, também com 50 anos de profissão. O senhor produz mais ou menos quantos doces por ano? Isso varia, né? Esse ano que foi um ano bem sucedido, a gente enxerga uma boa produção. No passado, aí eu fazia 5, 6, 7 mil doces por safra. O doce de marmelo é a principal renda da propriedade? É o cargo forte. Isso aí não tem dúvida. Querendo ou não, no ano que não produz, pode saber quem entra no vermelho. A fabricação do doce. O doce de marmelo é inigualável. Sua cor e aroma inconfundíveis. Mas para chegar às mesas dos brasileiros, o trabalho é duro. Depois da colheita manual, geralmente feita por todos os membros das famílias produtoras, o fruto é cortado ao meio, também manualmente. É um trabalho demorado, pois o marmelo possui pequenas e duras sementes. Ao serem cortados, retiram-se as sementes e os frutos são lavados cuidadosamente, colocados em um tacho e levados ao fogo. Em média, 5 frutos são suficientes para fazer um doce de 1 quilo. No entanto, em São João, colhem-se frutos de até 500 gramas. O cozimento, geralmente em fornalhas, demora pouco mais de 1 hora. Depois de cozidos, os frutos vão para uma máquina despolpadora. Na maioria das vezes, a quantidade de cada tacho é de 50 quilos. A despolpadora é a única máquina industrial usada na fabricação do doce. Todo o restante da produção é artesanal. Antes, até meados de 2010, todo o trabalho de retirar a polpa do fruto também era manual. Geralmente feito com colheres por mulheres e adolescentes da família. Agora, a despolpadora deixa a massa fina, aumentando ainda mais a qualidade do doce. Depois de triturada, a polpa do fruto é levada ao fogo, dessa vez misturada com açúcar. Agora, a polpa é remexida ao calor médio de 100 graus, por cerca de 1 hora, até chegar ao ponto ideal. O cuidado dos trabalhadores neste momento é não deixar a polpa queimar. Por isso, não pode parar de mexer durante todo o processo. 1 hora depois, o desejado doce de marmelo está pronto. Chega o momento de, ainda quente, levá-lo às formas, onde ficará por 1 noite. No dia seguinte, é feito o corte em barras de 1,5 kg. Tudo manualmente. Com o doce pronto, é hora de embalar. Alguns produtores usam papéis impermeáveis e embalagens fabricadas com logomarcas. Outros preferem manter a tradição da embalagem com folha de bananeira seca. A embalagem varia, mas o sabor inconfundível é o mesmo. Saborear o doce de marmelo no Paraíso é tudo de bom.